E vamos começar, o nosso estudo nesta tarde e noite de domingo, que abre essa semana onde tira-se um dia para lembrar de todos aqueles que partiram para o mundo espiritual. É o nosso conhecido dia de finados, aqueles que para a vida material chegaram ao fim. Nós sabemos pela doutrina espírita que esse fim é apenas de uma etapa, de várias que o espírito percorre. Mas esta etapa pode ser vitoriosa, como pode ser também um tanto quanto indiferente perante a lei. Vários espíritos corajosos se entregaram a essa etapa, a esta tarefa, de forma que saíram dela vitoriosos, enquanto outros buscaram valores temporais, que satisfazem a alma durante o período que está escravizado aos costumes materiais. Mas tão logo se liberte, vem a grande decepção de que investiram demais aonde não lhes trouxe a tranquilidade e a paz. Então, neste momento que a gente abre o nosso estudo, nesta semana onde muitas pessoas só são lembradas neste dia, por isso a importância dele, nós vamos orar para todas as almas. Todas aquelas que já cumpriram a sua atividade na Terra, que partiram para o mundo espiritual e abraçaram as próprias responsabilidades da coragem, daquilo que fizeram e daquilo que deixaram de fazer. Abençoe, Senhor, a muitos que estão esquecidos pelos familiares. Há tantos outros que são tratados com indiferença e que, na maioria das vezes, só são lembrados por episódios negativos da sua última existência. Que as almas que estão encarnadas, Senhor, possam despertar para a realidade e saberem que, acima de tudo, também um dia estarão do outro lado, estarão túmulo adentro a uma realidade nova, para que tudo aquilo que viveu e deixou de ser vivido aqui também fique nessa existência e não seja lembrado de forma que negligencia a nossa postura espiritual. E saibamos respeitar as pessoas, e saibamos respeitar as almas que já partiram, que são como nós, herdeiros do todo grandioso universo, que é a criação de nosso Pai Celestial. Que Ele nos abençoe, abençoe a todas as famílias, abençoe a todas as almas que ainda estão desorientadas da sua própria condição de vida, do seu estado espiritual de existência. E permaneça conosco, Senhor, durante o nosso estudo e a nossa reflexão dessa noite. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, nós estamos estudando o capítulo 2 do livro Devasando o Invisível. E é um capítulo muito bom pelo seguinte, ele está sendo analisado por uma médium vidente. Então, é diferente daquele médium que tem percepções, que tem visões esporádicas, que, vez por outra, percebe uma sombra ou uma passagem de alguém. É uma pessoa que identifica os espíritos com naturalidade, que tinha uma vidência muito aberta, além de uma vivência espiritual proporcionada pelo próprio desdobramento consciente. Então, viveu a vida espiritual mesmo já ainda estando na Terra, encarnada. E ela faz transcrições para a gente, nesses primeiros capítulos, de trechos de obras que hoje em dia é mais difícil se ter acesso. Hoje você não acha grupos de estudo que estudem as obras de Leon Denis, que estudem as obras de Charles Richer, de Alexandre Aksakov, de César Lombroso, e ela faz um compêndio dos estudos e das análises dessas obras para montar para nós parte da sua experiência e da sua convivência com os espíritos. Na semana passada, nós paramos logo depois daquele trechozinho do capítulo 14 da Gênesis. O capítulo 14 é o capítulo que trata dos fluidos e das variações desses fluidos.
E ela transcreveu para a gente um parágrafo que dizia o seguinte: algumas vezes essas transformações, perdão, essas transformações dos fluidos resultam de uma intenção. O fluido, o espírito pensa, decide em criar e o seu pensamento cria. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. O que é um pensamento inconsciente? É aquele pensamento que ele é quase que mecânico, ele é quase que esporádico. Você pensa em algo sem ter a noção que está criando aquela realidade. E está criando porque o seu pensamento está sendo emanado. É como se nós tivéssemos, por exemplo, uma consciência de culpa. Vamos pegar um exemplo clássico, o exemplo do suicídio. O drama do suicídio, as cenas finais, da forma com que ele se desdobrou, ficam fixados na memória do suicida. E ele revive esses momentos por anos, porque vão ser pensamentos inconscientes que trazem até ele novamente a memória daquilo que ele já não queria mais se lembrar, daquele momento, né, de loucura, de tristeza aguda que ele sofreu. Então, basta que o espírito pense numa coisa para que esta se produza. Está escrito na Gênese, na base da doutrina espírita. Como basta que ele modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado. O espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob a aparência, quando vivo na época do segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresentam-se com vestuários, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, que tinha até então. Então, nós paramos justamente nesse ponto, aonde os espíritos, eles vão aparecer para a gente da forma que eles possam ser reconhecidos. E citamos o exemplo, por exemplo, do Espírito Emmanuel, que nós sabemos que depois desta encarnação como senador Públio Lentulus, ele encarnou como Nestório, como o próprio Emmanuel da Nóbrega, depois como Damiano, e há outras encarnações intermediárias, mas ele conservava o nome Emmanuel, em homenagem à encarnação como o Padre Emmanuel da Nóbrega, mas a aparência de quando conheceu Jesus como senador romano Públio Lentulus. Então, ele tinha uma aparência, ele tinha uma plasticidade do perispírito de uma época, de uma das encarnações que ele escolheu. Nós também podemos fazer isso, a cirurgia plástica sem dor. Nós vamos moldar a nossa aparência naquela encarnação que mais nos apraz. Isso não é condenatório, isso não é impedido ao espírito. Então, a pessoa que às vezes tem alguma deformidade, que tem alguma doença que ele limitou, ele não vai continuar doente. Então, logo ele liberte o seu pensamento para a plasticidade do perispírito, ele começa a se remodelar, sem apagar com isso características que o levaram à doença. Por exemplo, um espírito que se mutilou durante a vida, que sofreu um acidente através da imprudência, ele vai recuperar no perispírito as constituições de uma aparência normal, sem apagar a responsabilidade dos atos que levaram àquela condição, que podem, geralmente são, recuperados numa nova encarnação. Então, há uma diferença entre a gente poder modelar o perispírito e não responder por atos que destruíram aquele mesmo perispírito. Há um desequilíbrio energético no perispírito remodelado, quando ainda presos a atos do passado, que na remodelagem orgânica, na remodelagem biológica, vão trazer desequilíbrios, vão plasmar desequilíbrios no corpo físico, que vão ser fatores ineficientes de saúde, que com certeza vão gerar limitações e doenças. Na obra de Leon Denis, vamos encontrar o precioso argumento a cada passo, confirmando tudo quanto os videntes têm revelado sobre o vestuário dos espíritos.
no capítulo 20 do livro No Invisível, aliás, uma obra sensacional da base da doutrina espírita, Leon Denis, com o livro No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Espíritos e Médiuns, Além da Morte, são obras complementares ao trabalho de Allan Kardec. Então, ela cita no livro No Invisível, aparições e materializações de espíritos. É farto e encantador o noticiário a respeito, desenvolvendo explicações sobre o modo que operam as entidades desencarnadas ao desejarem criar algo e dos elementos ou materiais sutis que se servem para tanto. Citaremos um pequeno trecho, convidando o leitor a uma consulta ao todo o belo capítulo. Então, o trecho que ela cita diz o seguinte: as próprias nebulosidades, agregados de matéria cósmica condensada, germens de mundos que na profundeza dos espaços nos mostram os telescópios, vão aparecer na primeira fase das materializações dos espíritos. Então, o que Leon Denis faz? É uma comparação filosófica de um filósofo. Ele fala para nós que as nebulosas que a gente vê através das fotos dos telescópios modernos, né? Elas são o quê? Uma energia dissipada, mas que já está visível e que está se condensando para formações de mundos e sistemas. Então, é uma energia que está se materializando, ela está se tornando matéria. Ela ainda é como se fosse uma nuvem gasosa, mas que sofre a ação da própria gravidade e vai se condensando ao ponto de formar mundos. E ele vai falar para nós, esta mesma energia, né, ela aparece na primeira fase das materializações dos espíritos. Então, quando o médium está lá na cabine dele, né, a cabine é fechada, e a primeira, né, função, a primeira aparição do ectoplasma, ele faz uma referência a essa nebulosa, como se nós, num espaço muito pequeno, muito abaixo da realidade grandiosa do Criador, até porque, né, ele é criatura, nós somos criatura, nós também temos e geramos uma energia que vai formar, porque esta energia, que é o ectoplasma materializado, é que vai dar forma aos espíritos, aos objetos, que vai favorecer o fenômeno do transporte. Então, é o mesmo princípio. Se a energia da nebulosa parte da mente do Criador, que cria o universo e o sustenta na harmonia, nós também geramos essa energia do ectoplasma, ela se torna visível, fora das reuniões de materialização. Na reunião, por exemplo, de desobsessão, quando estamos orando, nós estamos gerando o quê? A mesma energia criadora, que vai ser transformada num remédio, num curativo espiritual, numa reconstrução de um órgão. O espírito chega amputado, com a mente ainda lesando o seu perispírito. Essas reconstruções são feitas a partir da energia mental daquela casa. Então, os médiuns plasmam essa energia, ela é metabolizada e utilizada e reabsorvem. Por isso, a utilidade de todos os médiuns estarem conscientes do seu trabalho, da sua função, conscientes da sua importância ali dentro, da doutrina que professam, para não estar ali com o pensamento totalmente desvinculado da seriedade daquele trabalho, porque ele tanto doa o seu íntimo na energia, como absorve, não somente seu, mas de toda uma equipe. Então, ela está falando para nós, nesse parágrafo, né, nessa obra do Invisível, que há uma similitude entre a nossa energia mental e a energia que cria, que plasma todo o universo. É assim, continua Leon Denis falando,
que a experimentação espírita conduz às mais vastas consequências. A gente não tem noção da energia que é trabalhada. Tudo no universo é a base de energia. Lembra que a gente citou no estudo passado. Você quer fazer um trabalho ruim para alguém, basta pensar. Eu não preciso ir no centro daqui, no terreiro dali, em lugar nenhum. Só de pensar negativamente de alguém, você está metabolizando energia ruim e direcionando para essa pessoa. A ação do espírito sobre a matéria nos pode fazer compreender que modo se elaboram os astros, se consumam a obra gigantesca do cosmos. Então, da mesma forma que quando Deus pensa, o universo expande, quando nós pensamos, nós interagimos nesse universo. Se o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo plasmou o planeta Terra, trouxe até ele condições de vida, sustenta a estabilidade da atmosfera, do clima, de todos os recursos naturais que favorecem os seus moradores, o nosso pensamento interage na psicosfera do planeta, na associação de mentes doentes que ainda estão vinculadas a esse planeta, porque nós sustentamos essas mentes com a nossa própria fragilidade moral. Daí, para que se haja, a redenção, para que o planeta possa progredir, tem que haver um processo e um progresso individual da humanidade. As pessoas que creem devem continuar acreditando, devem viver essa proposta e não se entregarem, mas está tudo ruim, mas vai acabar mesmo, mas esse mundo não tem mais jeito. Para que a gente não venha a ser aqueles que sustentam a instabilidade que ora vai passar. Mais adiante, na mesma obra, ele cita: numa sessão de materialização analisada por Leon Denis, o espírito Lélia forma com um sopro, aos olhos dos assistentes, um tecido leve de gaze branca que se estende pouco a pouco e termina por cobrir todas as pessoas presentes. É um exemplo de criação pela vontade, que vem a confirmar o que dizíamos no começo desse capítulo. Então, nessa reunião de materialização, esse espírito, querendo doar uma energia, ele simplesmente assopra e, através do ectoplasma, aquele sopro passa a ficar visível numa energia esbranquiçada que envolve a todos e, com certeza, naquele momento faz uma troca das energias insalubres que, na maioria das vezes, nós sustentamos. Mais além, ele ainda diz, na mesma obra, Livro no Invisível. Recordamos também o caso do espírito de Emma Harding, assinalado pelo senhor Colville. Apareceu ela com o vestido de rainha das fadas que trouxera muito tempo antes em sua mocidade. Então, lá na sua mocidade, esse espírito tinha aquela vestimenta, e em determinado momento que ela materializou, ela se apresentou com aquele vestido lá da sua mocidade. Nesse caso, como em alguns outros, a aparição parece ser mais que simples imagem mental exteriorizada pelo espírito, o que adquire bastante consciência para ser percebido pelos sentidos. Então, o espírito pensa e, naturalmente, toma forma. Nós, às vezes, desencarnamos sem a ciência desses fatos. Então, nós precisamos ser elucidados no mundo espiritual para que a gente possa se adaptar à vida. Nós vamos relembrar, porque nós já estivemos no mundo espiritual por diversas vezes. Não é a primeira vez, quando desencarnarmos desta atual existência, que estaremos entrando nessas verdades. Por diversas vezes e diversas oportunidades, já fomos e voltamos. Podemos ter reencarnado, porventura, compulsoriamente das regiões inferiores para este momento. Mas, no momento, a gente tem consciência de tudo aquilo que estamos tendo em recurso.
Então, nós vamos chegar no mundo espiritual muito mais adiantados, com condições realmente de desenvolver uma tarefa específica, sem a necessidade de passarmos as realidades infantis de alguns espíritos. No livro Obreiros da Vida Eterna, obra de André Luiz, né, pela psicografia de Chico Xavier, nós vamos ver o desencarne de 5 espíritos. 2 apenas eram conhecedores da doutrina espírita, os outros engatinhavam no conhecimento da vida espiritual. Há um momento, quando eles se preparavam para desencarnar, quando eles são levados ao mundo espiritual, eram almas, né, um tanto quanto depuradas em vida, já haviam vivido experiências, já haviam adquirido certas experiências, mas ao chegar no mundo espiritual, momentos, né, dias antes, para fazer uma pré-adaptação, uma delas que tinha determinada crença, ao ver, né, o mundo espiritual desdobrado e uma série de nuvens que compunham aquela coluna de tratamento, faz uma pergunta inocente: se depois daquelas nuvens ficava a casa de Deus? É o conhecimento restrito que se tem que, quando se morre, vai para o seio do Criador. E os espíritos, com toda paciência, respondem: com certeza, o universo é a casa de Deus. Então, Deus mora aqui nessas nuvens, mora lá em cima, mora lá embaixo, ele é onipresente, ele está em tudo. E aí a gente vê que vamos chegar no mundo espiritual cientes do nosso pensamento. Se estamos vinculados à doença que nos fez desencarnar, permaneceremos com reminiscências da doença. Se estaremos presos nas regiões intermediárias, poderemos sentir todas as necessidades biológicas, assim como o romper da roupa, a sujeira do convívio com aquele grupo social a que estivermos vinculados. Não somente o espírito, só um minutinho. Não somente o espírito domina os elementos sutis da matéria, de modo a impressionar a placa sensível e os órgãos dos videntes, mas nas aparições visíveis para todos, pode ainda reproduzir pela ação da vontade as formas que revestiu e os trajes que usou na terra, para que lhe permitem fazer-se reconhecer. Esse é, com efeito, o objetivo essencial de tais manifestações. Daí as roupagens, vestes, armas e acessórios com que se apresentam as aparições. Então, cada espírito vai aparecer de acordo com que ele queira ser reconhecido. Nós temos na obra Loucura e Obsessão, obra de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Franco, um capítulo, né, chamado Duelo de Forças, onde alguns espíritos aparentavam ser seres diabólicos. Eles foram, né, para o mundo espiritual com raiva, com ódio dos seus feitores, porque eram ex-escravos, e alimentados esses ódios pelos grandes magnetizadores, pelas grandes inteligências vinculadas ao mal, eles foram moldando o perispírito desses espíritos para que tivessem figuras mitológicas das manifestações infernais. Então, um deles, que se dizia o demônio, ele tinha a aparência e o cheiro de enxofre, que era de conhecimento bíblico da época. Então, era um ser que aparecia com chifres, que aparecia com as pernas, né, de um animal, que segurava um tridente, que tinha o rosto totalmente deformado. E quando ele é levado ao trabalho de desobsessão, que os espíritos fazem no mundo espiritual, sem nenhuma necessidade da nossa cooperação, vide o capítulo 5 do livro No Mundo Maior, quando nós vamos ver o que é o trabalho de desobsessão, quando os espíritos adentram a realidade e renovam a energia através da prece. A desobsessão que nós temos, ela é apenas uma porta que nos concede para que a gente adquira experiência, porque a ação é feita no mundo maior. Não é à toa que esse é o nome do livro. Mas voltando ao livro Loucura e Obsessão, quando aquela alma, né,
achando-se vitoriosa e manifestando-se daquela forma mitológica, os espíritos, sem nenhum medo, sem nenhuma insegurança, chegam até ele e começam a orar em benefício dele. E ele gritava, rosnava, assustava as pessoas com a sua aparência, mas a mentora espiritual emerenciana chega até ele e diz, né, José Manuel é o seu nome no eito da escravidão. Saia dessa ilusão. Você não é isso que aparenta ser. E aquela criação praticamente plástica do perispírito começa a derreter. E aparece um homem sofrido, marcas de chicote no rosto, que alimentando um ódio por alguém foi manipulado por inteligências ligadas ao mal, a tomar uma aparência negativa para ser um instrumento de cobrança. Então, os espíritos que chegam desavisados ao mundo espiritual, se não tiverem conduta que afaste ele das inteligências trevosas, ele pode passar por uma realidade dessa. Não é à toa que daí sai todas essas imagens que sustentam, né, esses filmes de terror muito vinculados no dia de hoje, porque é um dia que se elege as vibrações negativas do Halloween. E essas imagens que aparecem, elas são expressões de regiões inferiores, que vêm justamente para sintonizar mentes e arrastar a energia vital para esses sítios. Na excelente obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, outra obra de Leon Denis, no capítulo 20, intitulado A Vontade, também encontraremos este pequeno trecho, além de outros favoráveis à nossa tese e que seria fastidioso citar. Nesse capítulo ele cita: em todos os domínios da observação, achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. Esta lei manifesta-se com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. É em virtude das mesmas regras que os espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Então, o que ele cita nessa vontade? Nesse capítulo chamado Vontade? Que o nosso pensamento, ele influi. Hoje, né? Hoje, entre aspas, vamos colocar na física quântica, se estuda a ação do pensamento há mais de 200 anos, quando viu que a observação altera o comportamento do elétron. E isso no nosso campo de vida, da terceira dimensão da criação. Imagina, então, quando estivermos fora da dificuldade da expressão da matéria orgânica, das construções grosseiras. Quando tudo for muito mais sutil e sofre muito mais ação do pensamento. Com certeza, se nós não estivermos adestrados, e esse é o termo, que o adestramento é quando se dá comportamento ao animal. Se nós não estivermos adestrados moralmente para vivermos nas colônias espirituais, nós habitaremos lugares onde o nosso pensamento sintoniza. Então, se eu sou uma pessoa debochada, eu sou uma pessoa fofoqueira, eu sou uma pessoa maledicente, eu sou uma pessoa interesseira, não tem credencial espírita nenhuma que me conduza a qualquer lugar que possa ser um repouso. Eu vou depurar esses posicionamentos emocionais, passando por situações que fiz outros passarem, a fim de entender na empatia da dor a necessidade da mudança, e somente aí, educandamente, adaptar-me a uma vida maior. Ora, assim sendo, sentindo-nos à vontade sobre tão sólidas bases para descrever o que desejávamos, não recorreremos aqui a Ernesto Bozano, nem a William Crookes, nem a Tsakov, embora certa que também em suas obras encontraremos elementos que confirmariam
conosco se tem passado no discurso de nossas atividades mediúnicas, principalmente, né, Ernesto Bozano com o livro Pensamento e Vontade. Durante as numerosas ocasiões em que, como vidente, temos observado entidades desencarnadas, quer no nosso estado normal, quer quando nos ha sido possível penetrar no mundo invisível, levado em corpo espiritual, pelos mentores espirituais que nos defendem essa honra, grande número de espíritos temos visto, e até com eles convivido, se deste modo nós podemos expressar de variada gradação moral e intelectual, e apenas uma vez nos recordamos de ter percebido um inteiramente desnudo. Então, de toda a vivência mediúnica de Ivone Pereira, ela cita que apenas um caso surgiu um espírito sem nenhuma formação de roupa, talvez por ter desencarnado numa condição dessa, ou por ter passado por processos complicados no mundo espiritual inferior e não saber da possibilidade que a mente lhe constitui. Contrariamente, o que temos presenciado nos confere o direito de categoricamente afirmar que sim, os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam conforme lhes apraz. Exclusão feita de alguns muito inferiores e criminosos, geralmente obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável operação plástica requerida. Então, alguns obsessores, espíritos que estão vinculados às faixas mais inferiores da vida, não conseguem fazer uma modificação da sua roupa espiritual. Vamos lembrar, por exemplo, de André Luiz. Ele, quando estava na Terra, vamos colocar aqui o plano físico, ele desencarnou e foi enterrado, normalmente. Chegou ao plano intermediário, que é o umbral, e olha que o umbral já é um plano muito mais depurado, porque abaixo aqui nós temos as trevas, abaixo das trevas nós temos os abismos, né, que está lá no Apocalipse, quando João diz, né, que Deus trouxe a chave do abismo e trancou nele, né, o dragão. Essa aí é outras interpretações. André Luiz sai da Terra e vai viver numa região intermediária, numa região de depuração, porque não tinha sido uma pessoa negativamente ruim que merecesse descer às regiões trevosas. Então ele chega ao mundo espiritual e até o filme traz também essa situação. Ele está aqui, né, nos seus primeiros momentos, vestido como um médico, porque ele tinha na sua mente o pensamento da sua profissão. Quem era ele? Ele é doutor André Luiz. Tem pessoas que pensam assim, né? Você vê a pessoa e fala assim, muito bem, quem é você? Eu sou doutor fulano de tal, né? Não, isso aí é o que você faz da sua vida. Agora, quem é você? Porque quem sou eu é que vai apresentar depois da existência. Não é o que eu faço, não é um título que eu tenho. Eu me lembro, né, de um diálogo muito interessante de um dos doutores da língua portuguesa que quiseram escrever por Chico Xavier. E ele era realmente, né, uma celebridade da língua portuguesa. Então, quando ele quis escrever, Emmanuel, no mundo espiritual, disse que não era o momento, ele ainda não estava preparado para trazer uma imagem do mundo espiritual como se precisava, como outros autores traziam, como Augusto dos Anjos, como Cassimiro Cunha, como diversos outros. E ele falou assim, mas eu sou um doutor da língua portuguesa. E Emmanuel, sorrindo, diz, meu amigo, esses títulos ficaram do lado de fora do túmulo. Entrou nele, acabou, você é pessoa, você é ser humano. Então, quando você vira a pessoa, eu sou doutor fulano de tal, eu sou juiz de direito, eu sou... Não. Isso é o que você faz. Mas quem é você? Porque quem é você que vai surgir ou nas regiões melhores, ou nas regiões intermediárias, ou nas regiões inferiores.
aquilo que você é no seu íntimo, você com você mesmo. Que moral é quando nós estamos sozinhos, nós com nossos pensamentos. Aí somos nós. Quando eu não estou sob a influência de ninguém, eu não consigo observar os olhos que estão me vendo. E aí eu me manifesto como eu sou. Este ser é que sobrevive à morte e vai se apresentar nas regiões que o seu pensamento íntimo lhe proporcionar. No caso de André Luiz, desconhecendo o mundo espiritual, sendo por isso materialista, ele não tinha como ascender uma vida maior, não tinha grandes feitos para isso, mas também não tinha sido uma alma tão negativa que merecesse a perseguição de obsessores ferrenhos. Então ele vai para aquela região que nós, habituamos chamar de umbral, aquela porta, que nos acende a uma região de depuração. E chegando aqui ainda na crença que era um médico, ele vai vestido como quem? Como um médico. Ele chega lá trajado, impecavelmente de branco. E olha para aquela planície suja, lodocenta, de pessoas doentes, numa noite que não parecia ter fim, numa chuva que nunca caía e que ameaçava sempre, num lugar que o sol nunca chegava. Com o passar do tempo, aquela roupa se desgasta. Conta-nos o livro que André Luiz ficou em torno de 8 anos no umbral. Experimenta agora vestir uma roupa hoje e só tirar ela daqui a 8 anos. Mas andando todo dia, indo na rua, sem tomar banho, sem se alimentar, vivendo sobre o clima, sobre as intempéries, sobre as perseguições. Aquilo foi rasgando. E ele ainda desencarna com um tumor na região digestiva do intestino. Aquela ferida que sangrava, que eliminava odores, secreções, que ia molhando toda a roupa e ele tinha, às vezes, que rasgar, porque aquilo ali ficava quase que insuportável. Então, ele chega lá no final dessa peregrinação, totalmente destruída, a barba enorme, o cabelo enorme, porque a sua mente está voltada o quê? Eu continuo vivendo. Se eu estou vivendo, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho necessidades fisiológicas, eu necessito trocar de roupa, eu necessito tomar um banho, eu necessito de uma alimentação decente. Então, ele sofre nesse período, é um período de sofrimento, porque é um período de depuração. Quando você está se depurando, você está arrancando de você alguma coisa. Você está tirando aquilo que não presta para o que sobre possa ser algo de valor. Então, quando ele chega aqui, vamos colocar que aqui foi o nosso lar, foi o ponto que ele chega numa condição de um mendigo, sujo, sem nenhum tipo de memória que recordasse aquele homem proprietário, dono de uma casa, senhor de uma família, médico, sanitarista, de nome reconhecido, ele chega como um Zé Ninguém. E ali ele começa a reconstruir toda a sua imagem, faz de forma impecável, deixando para nós toda a vivência do mundo espiritual em obras de uma profundidade que sem ele nós entraríamos no mundo espiritual totalmente desavisados de uma série de condições. A nossa gratidão é imensa à vida e obra de André Luiz, como a vida e obra de Chico Xavier, esse, sem nenhum tipo de dúvida, é aquele que nos é a prova mais concreta que a doutrina espírita pode transformar homens em anjos. Contrariamente ao que temos presenciado, nos confere o direito de categoricamente afirmar que sim, os espíritos se trajam e modificam a aparência nas vestes que usam conforme lhes apraz exclusivamente. Os obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável operação plástica requerida,
Então, pessoas que estão vivendo nas regiões inferiores, esses estão sob a influência da mente e da consciência de culpa. Então, as regiões, por exemplo, né, dos suicidas, quando nós adentrarmos a ela, e Ivone deixa a maior contribuição na obra Memórias de um Suicida, você vai ver espíritos completamente vivendo em frangalhos, totalmente machucados, feridos, perseguidos, violentados, porque estão dentro da promiscuidade da mente de culpa. E ali se desdobra ações extremamente inferiores do comportamento. Não é qualquer pessoa que tem condição de, num desdobramento, ou mesmo estando no mundo espiritual, de adentrar esses sítios sem se perturbarem, sem sair de lá com impressões que vão lhe desequilibrar. Uma casa espírita, está lá na obra Memórias de um Suicida, para receber espíritos de suicidas, ela faz quase que um contrato. Médiuns com a condição de saúde muito boa, uma proteção espiritual muito boa, para que possam receber aqueles fluidos e possam trabalhar com eles, sem que isso lhes leve a algum tipo de doença. Por isso mesmo, a aparência desses últimos, dos obsessores, costuma ser chocante para o vidente, pela fealdade, por estarem decrepitude da própria beleza. Eles estão transformados, são semi-animalescos, ou simplesmente pela miséria, pois se apresentam cobertos de andrajos e farrapos, como que empapados de lama, ou embuçados em longos sudários negros, como mantos ou capas que lhe envolvem os ombros, e a cabeça não raro mascarados, por um saco negro enfiado na cabeça, com duas aberturas à altura dos olhos, tais os antigos verdugos da Inquisição, uniformizados para operações nas salas de suplício, de que nos dão conhecimento as gravuras antigas. Então, alguns obsessores lembram os penitentes negros, né, que trabalharam na Inquisição, que vestiam-se quase com uma peça só, cobrindo o corpo todo, uma máscara onde apenas os olhos estavam de fora, alguns vestidos de botas de cano longo, para não serem reconhecidos pelas suas vítimas, mas reconhecidos pela justiça de Deus. Longos chapéus costumam trazer, assim como botas de cano longo, cano alto, conquanto muito difícil seja ao médium distinguir-lhes os pés. Tais espíritos procuram frequentemente esconder o rosto e insultam rudemente o médium, se estes os surpreende pela visão. Aí a gente vai falar para os que querem ser videntes, né? Um estado natural humano é ser vidente. É natural. Os animais são videntes. A maioria deles tem a captação do mundo espiritual. Nós perdemos essa captação por limitação da nossa própria mente, da nossa constituição orgânica. Então, os nossos olhos, eles se fixaram apenas naquilo que é palpável, tocável, aquilo que eu posso ver e sentir. A partir do momento que eu vou abrindo, que eu vou expandindo a consciência e vou permitindo que o mundo material exerça cada vez menos influência sobre a minha vida espiritual, eu volto à capacidade natural de observação dos espíritos. Mas observar os espíritos não é uma tarefa fácil. Porque alguns deles, quando se notam observados, ofendem ao médium, criticam, ridicularizam. E o médium precisa ter uma postura muito digna, para não entrar numa faixa de discussão. Quantos que estão na rua, estão discutindo com nada, né? Às vezes estimulados pela embriaguez alcoólica ou por alucinógenos, que acabam exaltando a sua percepção daquelas faixas mais inferiores e batem boca com nada, e você fala, tá doido, né? Perturbado. Na verdade, ele está num mundo discutindo com alguém que ele está vendo, está sintonizado com o seu vício. E
passam essas pessoas pelo ridículo daquelas outras que desconhecem a ação dos espíritos. Os médiuns videntes, não longe disso, também vão passar por situações dessas. Porque observando os espíritos que não querem ser vistos, porque uma vez visto, o plano que eles tinham começa a se descortinar, a se desagregar, e você avisa a pessoa, olha, melhora a vibração, vamos continuar orando. Esta pessoa pode desvincular do processo obsessivo e ele se tornar um inimigo seu. Então, para ser um clarividente, um clareaudiente, alguém com percepções no campo da mediunidade, tem que ser alguém que esteja experimentado a nível moral, para que ele não desça ao nível dos obsessores e passe a conviver e agir como um. Certamente que o instrumento mediúnico, diante de uma aparição dessa categoria, precisará estar de posse de toda a tranquilidade fornecida pela fé, pela confiança adquirida através do exercício mediúnico. Conta-se que Chico Xavier passou por isso. Certa vez, uma entidade, na tentativa de assustá-lo, plasmou-se na sua frente, a sua vidência, pelas formas mitológicas do demônio. E a primeira percepção, a primeira visão dele, ele se assustou com aquela visão. E no momento que ele talvez perdesse o equilíbrio pelo medo, Emmanuel corrige-lhe o pensamento e fala, que é isso, Chico? Medo de quê? Se ele veio até você, que você pode ser útil a ele em alguma coisa. Então ele corrige o seu pensamento e diz, meu irmão, em que eu posso lhe ser útil? E desarma o obsessor, que diz, Chico, com você não tem jeito. A tentativa de impressionar, porque às vezes são pessoas impressionáveis, que têm medo, que têm receios, que não contrabalançam essas inseguranças com a própria fé, tombam nesse momento. A prece será sempre a melhor defesa contra essa espécie de habitante do mundo invisível. Há médiuns videntes que, quando vão ao cemitério, vem uma enormidade de espíritos que ainda estão presos àquela realidade. Aí ele fala, eu não posso ir ao cemitério não, porque eu vou lá, eu volto pior. O médium, ele pode ir em qualquer lugar. Ele não vai com leviandade em qualquer lugar. E a prece vai ser sempre para ele, sempre. Olha a palavra que os espíritos usam. O melhor escudo de defesa. O espírito vem falar impropérios, vem falar isso, vem falar aquilo. Prece. O espírito quase quer agredir. Prece. Porque não são só os espíritos desencarnados que nos fazem isso também, não. Os encarnados também fazem. Quando você vê alguém fazendo algo que ele não quer que ninguém veja, ele te agride. Ele te ofende. E qual que é a nossa reação? É a prece. A gente se protege com a prece. Contam que um homem que havia perdido 2 filhos em acidentes de trânsito foi procurar Chico Xavier em Uberaba, na tentativa de conseguir uma mensagem dos filhos. Estava naquele desespero, de uma pessoa muito arrogante, muito ligado ao materialismo, que não tinha respeito nenhum pela espiritualidade. Então chegou, dirigiu a noite inteira de São Paulo a Uberaba, e chegou pela manhã, quando Chico Xavier saía já da casa da prece, depois de uma noite imensa de atendimentos e psicografias. E ele parou aquele carro imenso, as pessoas todas olharam, abaixou o vidro e chamou o Chico Xavier. Humildemente, o médium atendeu e chegou até próximo a ele. E ele falou assim, eu quero uma mensagem do meu filho. E Chico tentou explicar assim, mas meu amigo, não é assim que funciona. Os espíritos que mandam mensagem se preparam para isso.
Na maioria das vezes, nem eles próprios estão sozinhos, são familiares já desencarnados que escrevem por eles. Daí, às vezes, a discordância de algum ponto ou outro. Não tem como a gente daqui se programar para emitir uma mensagem. E aquele homem arrogante disse: você não está me entendendo. Quanto que custa uma mensagem espiritual? Olha a agressão do espírito encarnado. E naquele momento, o Chico, que era um homem pacífico, calmo, tomado pela inspiração de Emmanuel, disse: o Senhor quer uma mensagem de seus filhos. Seu primeiro filho morreu num acidente automobilístico, aonde ele não tinha sequer maturidade para o bem que o Senhor presenteou, porque nunca o educou da forma como deveria educar, passando por cima de valores e de pessoas. Ele acabou vitimado num acidente que lhe culminou a existência. E hoje pena em regiões inferiores na tentativa de se libertar das obsessões que contraiu em vida. Seu segundo filho, que recebeu uma moto de aniversário tão logo a morte do primeiro, acabou se complicando num acidente automobilístico, da qual o Senhor está processando um pai de família que não tinha culpa da embriaguez do seu filho, ao qual o Senhor também não soube educar. O Senhor queria uma mensagem: vá para casa com duas. Ali, Emmanuel botou um ponto final. Mostrou para ele aonde estavam os filhos e a consequência da ação, da imprevidência e da indiferença comum. Então, não são apenas os desencarnados que nos agridem. Os encarnados também podem agredir. E a gente tem que estar preparado na fé, na oração e na postura real para não deixar-se cair no ridículo das próprias ações inferiores. Se a prece for feita com a necessária confiança, levando o médium a se harmonizar com as vibrações superiores do além, geralmente, tais entidades se afastam com rapidez, apavoradas e contrafeitas. Não há um só caso que o espírito fique mesmo vacilando, a não ser que a sua condição seja inferior à do próprio espírito. É o que nós temos lá no Atos dos Apóstolos, daqueles que fizeram, né, naquela época, um grupo de pessoas para poder atender aos endemoniados e recebiam por isso. Então, tinha um caso, contratava aquele grupo, eles vinham, faziam a porção de feitos, né, e algumas pessoas até melhoravam, porque, na verdade, estavam mais querendo chamar a atenção do que estar doente. E eles falavam assim: em nome de Jesus, afasta, em nome de Paulo, afasta, e os espíritos afastavam. Até um dia que eles foram no lugar, que eles foram fazer um atendimento, e começaram, né, a se desdobrar nas suas fórmulas, nas suas falas, e nada. Aí, de repente, quando viram que não estava surtindo efeito, sem se preocupar com o conteúdo moral, que a prece deve estar investida para ter efeito magnético sobre o obsessor, eles disseram: em nome de Jesus e de Paulo, eu te ordeno que afaste. E o espírito sarcástico diz: sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas e vós quem sois? E agrediu aquele grupo. Então, nós somos chamados a prestar auxílio a alguém que está sob influência espiritual. Ai, meu Deus, será que eu vou ser útil? Depende. O que eu estou levando? Lembra de Simão Pedro, quando diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E levantou o paralítico, porque ele tinha sentimento puro, confiança plena. E aí ele consegue fazer, aí ele consegue remover, aí ele consegue restaurar. Então, o obsessor pode querer nos agredir, pode querer nos assustar, mas onde está a nossa fé?
Aonde está a nossa confiança? Para não se deixar ficar com medo. Ah, meu Deus, e agora? Será que eu vou levar ele para casa? Será que ele vai atormentar? Eu tenho filho. Olha aí o pensamento. Criando, já que ele cria a todo momento, consciente ou inconsciente, gerando energias que vão fazer com que o ambiente da minha casa se desequilibre. Nós precisamos resguardar a psicosfera do nosso lar, de modo que em momento nenhum caia a nossa vibração na mesmice, nas posturas momentâneas da mídia, dos sensacionalismos e dos insucessos. Está muito comum ultimamente dizer que não tem mais jeito, que está tudo perdido, que nós temos que ir embora, abandonar a nossa nação, num desespero, implantando nas pessoas um momento como se Deus fosse a qualquer momento riscar do mapa a humanidade do nosso país. São pessoas extremamente ansiosas, são pessoas desequilibradas, são almas que querem implantar um sentimento daquilo que elas desconhecem que não existe. O Brasil, ele recebeu o legado de ser coração do mundo e pátria do Evangelho do próprio Cristo. E quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, entende esses momentos e tem a certeza consigo mesmo que Ismael sempre vence. Independente da crise e independente do tempo, ele é aquilo que nós temos como uma luz superior a nos orientar. Então, não há motivo para ter medo, incerteza e insegurança. O mais importante é a gente confiar como médiuns, como pessoas, como trabalhadores do bem. Nós vamos aqui interromper a nossa